Eu fiz meu chefe perder um projeto com 1,2 milhão de dólares em financiamento porque pedi ajuda e, em resposta, ele me demitiu. Mas quando tentou me substituir, o especialista que contratou não era bom o suficiente. Meu antigo local de trabalho era uma ONG que me contratou para fazer o que era considerado uma tarefa impossível: alcançar e conseguir o apoio de vários grupos notoriamente difíceis de recrutar. Era um ponto bastante crítico, com mais de 1,2 milhão de dólares em financiamento dependendo disso. Não querendo me gabar, mas essa é uma área em que realmente sou especialista, um dos pouquíssimos no meu país. Coloquei a mão na massa e usei métodos bem pouco ortodoxos. No início, a diretoria parecia estar de acordo, já que os resultados estavam sendo extremamente eficazes. Em 8 meses, a organização passou de irrelevante, na melhor das hipóteses, para ter um pequeno exército de voluntários, grupos ativos e embaixadores engajados, ganhando a reputação de ser o jogador mais radical e interessante do cenário. A questão é que esse sucesso só existia porque eu estava ali para compensar a irrelevância da ONG. Enquanto eles não implementassem mudanças mais profundas, aquilo era o máximo que conseguiriam. Só que ninguém parecia interessado em mudanças profundas. Pelo contrário, começaram a fazer coisas cada vez mais problemáticas. Pense em comentários racistas públicos feitos por membros da equipe, tornando cada vez mais difícil manter o apoio. Eu continuei alertando que isso não terminaria bem, e em certo ponto, isso e meus métodos nada convencionais irritaram a direção a ponto de decidirem me demitir. Alertei meu chefe de que, se não quisessem perder todo o trabalho feito, teriam de recrutar alguém com experiência semelhante, o que seria muito difícil, de novo. Existem pouquíssimos especialistas nisso. Em resposta, meu chefe exigiu que eu escrevesse um documento para meu futuro substituto, de forma que até uma pessoa com absolutamente zero conhecimento conseguisse entender. Zero conhecimento, é? Pois bem. Sentei e escrevi um documento extenso que não continha nada além de informações óbvias, básicas e ofensivamente inúteis. Não, você não pode xingar pessoas com termos pejorativos. Não, nem mesmo quando elas não estão presentes, redigido como se fosse para uma criança da 3ª série. Se contratassem alguém competente, não precisariam daquele documento. Se contratassem alguém completamente perdido, bem, pelo menos conseguiriam entendê-lo. Encerrei meu trabalho lá em setembro, mas permaneci em contato com parte da equipe que eu havia reunido. No fim de novembro, metade dos voluntários que recrutei já tinha desistido. As mais de 200 pessoas envolvidas em um dos projetos principais simplesmente pararam de aparecer. A rede de apoio deixou de responder completamente. Tentaram continuar um dos outros projetos de longa duração, mas como não sabiam nem como nem por que funcionava, o negócio desmoronou espetacularmente e parou após mais uma sessão. A arrecadação anual que eu havia iniciado perdeu totalmente a relevância quando tentaram copiá-la em dezembro, e apenas 7 pessoas apareceram. 3 dos grupos decidiram sair e operar sob outro abrigo institucional, denunciando publicamente a direção como desconectada e abusiva. E até hoje parece que também perderam o financiamento de 1,2 milhão de dólares. Comentário 1. Uau, isso é má gestão no auge. Você precisa estar completamente desconectado da realidade para pegar um projeto de sucesso, envenená-lo com má reputação pública e ainda demitir o especialista por levantar preocupações. E ainda ter a ousadia e ignorância de pedir para esse especialista escrever um manual simplificado para idiotas, como se um novo contratado pudesse substituir anos de experiência com um tutorial. Comentário 2. Provavelmente eles culparam você pelo desastre de qualquer forma. Isso acontece muito em situações assim. A organização não tem interesse em mudanças sistêmicas. Prefere aproveitar os benefícios do trabalho de um funcionário competente sem nem perceber o quanto aquela pessoa é essencial para o sucesso, e depois coloca a culpa nela quando tudo desmorona após sua saída. Atualização. Cerca de 1 ano atrás, escrevi um post bem confuso e mal redigido, descrevendo como meu antigo chefe me demitiu por ser um denunciante, citando meus métodos não ortodoxos ainda que comprovadamente eficazes, entre outras acusações falsas. Ele exigiu que eu criasse um documento para meu futuro substituto, de modo que até uma pessoa sem nenhum conhecimento conseguisse entender, e eu fiz exatamente isso. Nunca imaginei que escreveria um acompanhamento dessa história, muito menos esse. Não teria como inventar essa sequência de eventos nem se tentasse. Como era previsível, assim que deixei a organização, tudo começou a desmoronar rapidamente. Os projetos ruíram. As parcerias que construí se dissolveram. Os voluntários foram embora, alguns em protesto.
O engajamento da comunidade, a confiança e o apoio dos grupos-alvo praticamente desapareceram. Meu substituto não apenas era totalmente perdido, como também um alcoólatra disfuncional, que nem sequer queria um emprego, aparentemente foi enganada para aceitá-lo, e destruiu cada um dos programas. Isso, por sua vez, afastou também os doadores. Mas não para por aí. Um dos comentários no meu antigo post sugeriu que eu entrasse em contato com o IRS, Receita Federal Americana, porque provavelmente encontrariam alguma fraude. Bem, você não estava tão errado. Embora eu não tenha procurado nenhuma autoridade nem tenha tentado escalar a situação, acabei dando uma dica sem querer ao gestor de um dos maiores financiadores da ONG de que algo estava errado. Nem percebi na hora. Apenas o encontrei em um evento e comentei que havia sido demitido da organização em dezembro. O gestor ficou confuso. Como assim? Disseram que você trabalhou lá até março e saiu por vontade própria. Depois de uma troca meio estranha, também mencionei que a equipe de um dos programas principais havia encerrado as atividades meses antes. Pois é, a ONG reportava como se o programa ainda estivesse em andamento. Resumindo, a fundação investigou, e o resultado não foi nada bonito. Mas espere, tem mais. O outro maior financiador da ONG era um programa do governo. Já no meu primeiro dia de trabalho, eu havia dito claramente que esse subsídio era extremamente instável, que duraria no máximo 2 ou 3 anos antes de ser encerrado por ser considerado progressista demais e que deveriam preparar um plano B. Bem, adivinha só o que aconteceu. E aí veio a reviravolta mais inesperada. No fim das contas, o CEO decidiu abandonar o navio em chamas e desistiu do cargo, ou talvez tenha sido demitido. Quando vi o anúncio de vaga aberta para CEO, resolvi brincar e me candidatar. Era mais por diversão, não esperava receber retorno algum, tanto pelo meu relacionamento ruim com a ONG quanto porque, sinceramente, apesar da minha especialidade, minha experiência para esse tipo de cargo é limitada. Queria apenas dar uma provocada. Enviei meu currículo e carta de apresentação e esqueci o assunto. Mas depois de alguns meses me ligaram. Perguntaram se eu ainda estava interessado na vaga e marcaram uma entrevista. Pensei por alguns minutos e decidi recusar educadamente. Foi tentador, honestamente. Mas percebi que odiaria o cargo e provavelmente seria péssimo nele também. Minhas habilidades e meu coração estão em outras áreas. Recentemente decidi dar uma pausa no trabalho para focar na minha saúde física e mental e nesse meio tempo fazer um mestrado. Desejo boa sorte a quem assumir aquele cargo vão precisar. Comentário 1. É impressionante como as coisas podem desmoronar rápido quando alguém que realmente sabe o que está fazendo sai de cena, deixando apenas o caos. O que você acha que no fim fez a fundação investigar as discrepâncias? Comentário 2. Você tomou a decisão certa ao recusar a proposta deles. Às vezes é bom, sim, dar uma pausa. Você sabe o que mais me revolta nessa história toda? É que mesmo depois de tudo isso, mesmo com todas as evidências de que eu estava certo desde o início, ainda tem gente que acha que eu exagerei ou que poderia ter lidado melhor com a situação. Como se o problema fosse minha atitude, não a incompetência absoluta da direção. Mas o que realmente me faz ferver o sangue é descobrir meses depois, através de contatos que ainda tenho na área, como eles tentaram reescrever a narrativa. Aparentemente a versão oficial que circula por aí é que eu era difícil de trabalhar, que meus métodos eram controversos demais, e que no fundo, a organização precisava de uma mudança de direção mesmo. Que conveniente, não é? Transformar o cara que construiu tudo do zero no vilão da história. O que me deixa ainda mais puto é saber que eles usaram exatamente isso como desculpa para os financiadores quando começaram as investigações. Tivemos alguns problemas com um funcionário problemático, mas agora estamos numa direção mais estável. Estável? A organização literalmente desmoronou. Mas claro, era mais fácil me usar como bode expiatório do que admitir que cometeram o erro mais básico de gestão que existe: demitir a única pessoa que sabia o que estava fazendo. E sabe o que mais me irrita? Aquele maldito documento que escrevi. Descobri recentemente, através de alguém que ainda trabalha lá, que eles realmente tentaram usar aquela porcaria como um manual operacional. Imagina a cena, o novo contratado completamente perdido, tentando seguir instruções como seja respeitoso com os grupos minoritários e não faça comentários ofensivos em reuniões públicas como se fossem estratégias revolucionárias. E quando obviamente não funcionou, adivinha quem levou a culpa? O manual que o antigo funcionário deixou era inadequado. Inadequado. Eu escrevi exatamente o que pediram. Um documento que qualquer pessoa sem conhecimento conseguiria entender.
O problema é que eles realmente acreditavam que isso seria suficiente. Como se 8 anos de experiência especializada, contatos construídos ao longo de uma década e conhecimento profundo dos grupos-alvo pudessem ser condensados em um manual de como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas o que mais me revolta, o que realmente me faz perder o sono às vezes, é pensar em todas as pessoas que foram prejudicadas por essa incompetência. Os voluntários que dedicaram meses do seu tempo livre para projetos que desmoronaram porque não tinham liderança adequada. Os grupos comunitários que confiaram na organização e depois foram abandonados quando tudo virou bagunça. Os beneficiários finais dos programas. As pessoas que realmente precisavam daqueles serviços e perderam acesso porque um punhado de gerentes mediocres não conseguia engolir o próprio orgulho. E tem mais, descobri que pelo menos 3 dos voluntários principais que recrutei acabaram se afastando completamente do ativismo depois dessa experiência. 3 pessoas talentosas comprometidas que poderiam estar fazendo diferença em outras organizações, mas que ficaram tão desiludidas com a forma como foram tratadas que simplesmente desistiram. Isso é um dano que vai muito além dos 1,2 milhões de dólares perdidos. O que me deixa particularmente furioso é que tudo isso era evitável. Não estou falando de erros complexos de estratégia ou decisões difíceis em situações ambíguas. Estou falando de coisas básicas: ouvir o especialista que você contratou, não fazer comentários racistas em público, não prometer coisas que você não pode entregar, coisas que qualquer pessoa minimamente competente deveria saber. Mas não, eles preferiam acreditar que sabiam mais que alguém que passa a vida estudando e trabalhando nessa área específica. Preferiam manter suas pequenas guerras de ego interno do que reconhecer que talvez, só talvez, a pessoa que estava gerando resultados extraordinários soubesse o que estava fazendo. E sabe o que é pior? Mesmo agora, mesmo depois de tudo ter desmoronado espetacularmente, eu ainda recebo mensagens ocasionais de pessoas da antiga equipe perguntando se eu não voltaria, se não poderia dar uma consultoria, se não teria interesse em ajudar a reconstruir, como se fosse possível simplesmente apertar um botão de reset e voltar atrás. Eles não entendem que não é só uma questão de conhecimento técnico, é questão de confiança, é questão de respeito. Você não demite alguém por ser um denunciante, as aspas são deles, não minhas, destrói tudo que essa pessoa construiu, tenta jogar a culpa nela quando tudo dá errado, e depois espera que ela volte de braços abertos para salvar a situação. O que mais me revolta é essa arrogância, essa presunção de que eu deveria ser grato pela oportunidade de contribuir novamente, como se eles estivessem me fazendo um favor. Como se eu fosse esquecer de ser humilhado publicamente, de ter meu trabalho desvalorizado, de ver anos de esforço serem jogados no lixo por puro ego gerencial. E o pior de tudo, parte de mim fica tentada. Não pela organização, essa já era, não tem mais conserto. Mas pelas pessoas que poderiam se beneficiar se os programas voltassem a funcionar. Pelos grupos comunitários que perderam um espaço importante. Pelos voluntários que realmente acreditavam na causa. Mas aí eu lembro do que aconteceu. E a revolta volta com força total, porque aceitar voltar seria validar tudo o que fizeram. Seria dizer que está tudo bem demitir especialistas, destruir projetos, mentir para financiadores e depois voltar pedindo ajuda quando a casa cai. E é isso que mais me incomoda nessa história toda, não é só sobre uma organização mal gerenciada. É sobre um padrão de comportamento que vejo em tantos lugares. Essa tendência de desvalorizar especialização, de achar que experiência não importa, de acreditar que qualquer pessoa com boa vontade pode fazer qualquer trabalho. Não pode. E essa história é a prova viva disso. O que me deixa ainda mais revoltado é descobrir, através de fontes que prefiro não nomear, como eles tentaram se reinventar depois do desastre. Aparentemente, a nova direção decidiu que o problema não era a incompetência gerencial, mas sim que a organização estava muito focada em métodos antigos e precisava modernizar sua abordagem. Modernizar. Como se trabalho especializado fosse uma relíquia do passado que precisa ser atualizada com pensamento inovador. Sabe o que eles fizeram? Contrataram uma empresa de consultoria, uma dessas firmas genéricas que promete transformação organizacional para fazer um diagnóstico completo da situação. E adivinha qual foi a conclusão brilhante que chegaram depois de cobrar uma fortuna? Que a organização dependia demais de indivíduos específicos e precisava democratizar o conhecimento e criar processos mais sistematizados. Democratizar o conhecimento. Eu quase vomitei quando ouvi essa. Como se especialização fosse algum tipo de elitismo tóxico que precisa ser combatido.
Como se anos de estudo, experiência prática e relacionamentos construídos fossem apenas obstáculos à agilidade organizacional. É o tipo de linguagem corporativa vazia que pessoas incompetentes usam para disfarçar sua própria mediocridade. E o mais revoltante? Eles realmente acreditam nisso. Não é nem má fé, é ignorância pura. Eles genuinamente acham que contratar consultores caros para criar framework e metodologias vai substituir conhecimento real. Que fazer workshop sobre engajamento comunitário vai formar especialistas. Que seguir um checklist vai gerar os mesmos resultados que anos de experiência no campo. Mas o que me faz perder totalmente a paciência é saber que essa mesma consultoria, que nunca trabalhou com os grupos que eu consegui mobilizar, que não tem a menor ideia da dinâmica política local, que provavelmente nem sabia que esses grupos existiam antes de ser contratada, agora é considerada a autoridade em como a organização deveria operar. E sabe o que mais? Descobri que eles tentaram contatar alguns dos grupos que eu havia trazido para reconstruir as parcerias. Não através de mim, claro, isso seria reconhecer que eu tinha algum valor, mas através dessa consultoria, usando exatamente o tipo de linguagem corporativa e abordagem impessoal que esses grupos detestam. O resultado foi previsível, foram mandados à merda. Educadamente, mas mandados à merda mesmo assim, porque esses grupos não são idiotas. Eles sabem a diferença entre alguém que realmente entende suas necessidades e alguém que está seguindo um roteiro de melhores práticas, criado por consultores que nunca pisaram numa reunião comunitária na vida. E adivinha de quem foi a culpa quando essas tentativas de reconstrução falharam? Minha, obviamente. Porque eu teria envenenado os grupos contra a organização. Como se as pessoas precisassem de mim para perceber incompetência quando vem uma. Mas o que realmente me deixa fora de mim é descobrir como eles estão tentando conseguir novos financiamentos. Aparentemente a narrativa agora é que eles passaram por uma reestruturação estratégica necessária, que removeram elementos tóxicos da cultura organizacional e que agora estão prontos para uma nova fase de crescimento sustentável. Elementos tóxicos. Eu sou um elemento tóxico porque apontei que fazer comentários racistas em público ia afastar os grupos que estávamos tentando conquistar. Porque alertei que as mudanças que estavam fazendo iam destruir tudo que construímos. Porque me recusei a ficar quieto enquanto assistia anos de trabalho serem jogados fora por ego e incompetência. E a parte mais revoltante? Alguns financiadores estão comprando essa narrativa. Não todos, as investigações que mencionei antes ainda estão em andamento, e pelo menos 2 grandes fundações colocaram a organização numa lista de alto risco. Mas alguns estão dispostos a acreditar que a nova direção aprendeu com os erros do passado e merece uma segunda chance. Erros do passado. Como se demitir o único especialista competente fosse apenas um erro de julgamento, que pode ser corrigido com um pouco de boa vontade e alguns workshops de treinamento. O que me deixa ainda mais puto é pensar no tempo que estou gastando sendo revoltado com essa situação. Deveria estar focado no meu mestrado, na minha saúde e nos meus próprios projetos. Mas é difícil não ficar obcecado quando você vê sua vida profissional sendo reescrita por pessoas que não fazem a menor ideia do que estão falando. E tem mais, descobri recentemente que eles estão tentando recrutar pessoas da minha rede profissional. Não para trabalhar com eles, ninguém com 2 neurônios aceitaria depois do que aconteceu, mas para consultorias pontuais e projetos colaborativos. Como se pudessem reconstruir em algumas sessões de brainstorming o que levei anos para desenvolver. É patético, mas também é perigoso, porque algumas dessas pessoas são jovens, estão começando a carreira, e podem não entender completamente a situação. Podem achar que é uma oportunidade legítima de ganhar experiência e fazer networking, e vão acabar sendo usadas como peões numa tentativa desesperada de validar a narrativa de nova direção, nova oportunidade. Mas sabe o que mais me revolta? É que no fundo, uma parte mínima de mim ainda torce para que consigam se recuperar. Não pela organização, essa já mostrou sua verdadeira face, mas pelas causas que eles supostamente defendem. Pelos problemas reais que existem na comunidade e que poderiam ser endereçados se houvesse competência mínima na liderança. E essa é talvez a parte mais frustrante de toda essa situação. Saber que enquanto esses incompetentes ficam brincando de executivo, problemas reais continuam sem solução. Pessoas que precisam de ajuda continuam sem acesso aos serviços. Grupos comunitários continuam sem o apoio que poderiam ter. Tudo isso por quê? Por ego. Por arrogância. Por uma recusa básica de reconhecer que talvez, só talvez, especialização importa. Que experiência vale alguma coisa.
Que você não pode substituir conhecimento real com slides coloridos e jargão corporativo. É isso que mais me revolta nessa história toda. Não é nem a questão pessoal ser demitido, ter meu trabalho desvalorizado. É ver o desperdício. É ver oportunidades perdidas. É ver pessoas sendo prejudicadas porque um punhado de gerentes medíocres não consegue admitir que não sabe o que está fazendo. E o pior é que sei que não sou o único. Sei que essa história se repete em organizações pelo país todo em todas as áreas. Especialistas sendo marginalizados, projetos sendo destruídos por incompetência gerencial. Problemas reais sendo ignorados em favor de soluções cosméticas que soam bem em relatórios mas não funcionam na prática. É um padrão sistemático, e essa organização é apenas um exemplo particularmente flagrante de como as coisas podem dar errado quando o ego supera a competência. E sabe o que descobri que me deixa absolutamente irado? Através de um ex-colega que ainda tem contatos lá dentro, soube que eles guardaram meu documento. Aquele manual ofensivamente simplista que escrevi como vingança silenciosa. Não só guardaram como transformaram no protocolo oficial da organização para engajamento comunitário. Estão literalmente usando um documento que escrevi como piada cruel, cheio de obviedades como não insulte pessoas e seja pontual nas reuniões. Como se fosse um guia estratégico sério. E o mais revoltante? Funciona como álibi perfeito para eles. Quando algo dá errado, e sempre dá, eles podem apontar para o documento e dizer, mas seguimos exatamente as diretrizes deixadas pelo especialista anterior. É genial na sua perversidade. Transformaram minha ironia em escudo para sua incompetência. Cada fracasso vira evidência de que mesmo seguindo os métodos do antigo especialista, os resultados não aparecem, provando que o problema nunca foi a gestão, mas sim a natureza intrinsecamente desafiadora do trabalho. Mas o que me deixa realmente fora de mim é descobrir que estão cobrando por treinamentos baseados nesse documento. Sim, você leu certo. Eles criaram workshops pagos onde ensinam outras organizações a implementar metodologias comprovadas de engajamento comunitário, usando meu manual sarcástico como base curricular. Imagina a cena, executivos de ONGs pagando centenas de dólares para aprender pérolas como trate pessoas com respeito básico e cumpra os compromissos assumidos, como se fossem insights revolucionários. E o pior é que algumas organizações realmente contratam esses treinamentos, porque o marketing é bem feito. Metodologia desenvolvida por especialista com anos de experiência, resultados comprovados de crescimento de 400% no engajamento voluntário. Tecnicamente não é mentira. Eu realmente tenho anos de experiência, e eles realmente cresceram 400% enquanto eu estava lá. Só esquecem de mencionar que tudo desmoronou assim que saí, e que o documento que estão vendendo foi escrito deliberadamente para ser inútil. E sabe qual é a parte mais doentia dessa história? Funciona. Não os treinamentos, esses são obviamente uma farsa. Mas a narrativa. Eles conseguiram se reinventar como especialistas em revitalização organizacional que superaram desafios de transição e agora compartilham lições aprendidas com outras instituições. É uma operação de lavagem de reputação impressionante. Transformaram um colapso institucional em caso de sucesso de reestruturação. Fizeram parecer que demitir o especialista foi uma decisão estratégica corajosa, não um erro catastrófico. E ainda por cima monetizaram a situação vendendo a própria incompetência como expertise. Mas o que mais me revolta é saber que isso está funcionando com alguns financiadores. Descobri que conseguiram uma doação de $200 mil de uma fundação que comprou completamente a narrativa da transformação organizacional bem-sucedida. $200 mil para pessoas que provaram ser completamente incompetentes, baseado numa história que é literalmente o oposto da realidade. E adivinha o que estão fazendo com esse dinheiro? Contratando mais consultores. Porque obviamente o problema não foi ter consultores de mais antes, foi ter consultores de menos. Agora tem uma equipe de especialistas externos, trabalhando num plano estratégico de 5 anos que vai consolidar os avanços alcançados e expandir o impacto para novas comunidades. Novas comunidades. Eles nem conseguiram manter as parcerias que eu construí com as comunidades existentes, mas agora querem expandir para outras. É como assistir alguém que acabou de incendiar a própria casa decidir que o problema é não ter casas suficientes. E o mais revoltante? Sei exatamente como isso vai terminar. Em 2, talvez 3 anos, vai ser o mesmo desastre de novo. Os consultores vão entregar um plano bonito cheio de termos da moda, eles vão tentar implementar sem entender nada do contexto local, as comunidades vão rejeitar a abordagem.
os projetos vão fracassar, e eles vão culpar fatores externos e resistência à mudança. Só que dessa vez, não vão ter um especialista interno para usar como bode expiatório. Vão ter que inventar outras desculpas. Talvez culpem a instabilidade política ou mudanças no cenário de financiamento, ou qualquer outro fator que os permita evitar olhar no espelho. Mas sabe o que me deixa realmente doente? É pensar nas pessoas que vão ser prejudicadas por essa segunda rodada de incompetência. Novos voluntários que vão dedicar tempo e energia para projetos condenados ao fracasso. Novas comunidades que vão ser abordadas de forma inadequada e depois abandonadas. Novos financiadores que vão jogar dinheiro fora enquanto problemas reais continuam sem solução. Tudo isso enquanto os mesmos gerentes incompetentes continuam recebendo seus salários, participando de conferências sobre liderança transformacional e construindo suas carreiras em cima de fracassos que conseguiram reembalar como sucessos. É um ciclo vicioso perfeito. Incompetência gerando mais oportunidades para a incompetência, enquanto as pessoas que realmente precisam dos serviços continuam sendo prejudicadas. E eu estou aqui, assistindo tudo isso de longe, sabendo exatamente como evitar esses problemas, mas sendo completamente ignorado porque cometi o crime imperdoável de estar certo desde o início. É isso que mais me revolta. Não é só sobre essa organização específica. É sobre um sistema inteiro que recompensa a incompetência bem vendida e pune competência que não sabe fazer marketing de si mesma. O que me deixa absolutamente transtornado é que, recentemente descobri que eles estão tentando me processar. Isso mesmo, processar. Aparentemente, alguém na nova direção decidiu que eu sou responsável por difamação e interferência nos negócios da organização. A lógica é brilhante na sua perversidade. Como várias pessoas da comunidade ficaram sabendo da minha versão dos fatos, principalmente através dos próprios voluntários que saíram em protesto, agora eles alegam que estou espalhando informações falsas, que prejudicam a reputação da organização, como se a reputação deles não tivesse sido destruída por suas próprias ações. Recebi uma carta de um escritório de advocacia semana passada. Uma carta intimidante, cheia de termos legais pomposos, basicamente dizendo que preciso cessar e desistir de qualquer comunicação que possa prejudicar a imagem institucional da organização. Querem que eu assine um acordo de confidencialidade retroativo, prometendo nunca mais falar sobre minha experiência lá. É inacreditável. Eles destruíram projetos, mentiram para financiadores, desperdiçaram mais de $1 milhão, prejudicaram dezenas de voluntários e comunidades inteiras. Mas eu sou o problema porque contei a verdade sobre o que aconteceu. E sabe qual é a parte mais revoltante? A carta menciona especificamente meu manual inadequado, como evidência de que fui deliberadamente sabotador durante minha saída. Eles finalmente perceberam que o documento foi escrito de forma sarcástica, e agora querem usar isso contra mim. Mas aqui está o problema com essa estratégia genial. Eles têm e-mails documentando que foi o próprio chefe que exigiu um manual para pessoas com zero conhecimento. Tenho a conversa toda salva. Ele literalmente disse que queria algo que até um completo iniciante conseguisse seguir. Escrevi exatamente o que pediram. Se eles querem transformar isso numa questão legal, vamos ver como explicam para um juiz por que demitir alguém por métodos não ortodoxos, que estavam funcionando perfeitamente, e depois exigir um manual simplista não constitui má gestão. Vamos ver como justificam mentir para financiadores sobre funcionários que ainda estavam empregados. Mas o que mais me deixa puto é que sei exatamente por que estão fazendo isso agora. Não é porque acreditam que vão ganhar o processo. Qualquer advogado competente pode ver que não tem caso. É porque querem me calar, me intimidar, me forçar a gastar dinheiro em advogados e tempo lidando com burocracias legais. É uma tática clássica de bullying institucional. Usar o sistema legal como arma de intimidação, não como busca por justiça. Eles sabem que a maioria das pessoas, quando recebe uma carta de advogado, fica assustada e aceita ficar quieta só para evitar problemas. Só que calcularam errado comigo. Primeiro, porque não estou mentindo sobre nada. Tudo que disse é documentável e verificável. Segundo, porque tenho contatos na área legal que me confirmaram que a carta deles é mais teatro que ameaça real. E terceiro, porque agora estou genuinamente puto o suficiente para levar isso até o fim. Sabe o que fiz? Passei os últimos dias organizando toda a documentação que tenho sobre meu tempo lá. E-mails, relatórios, atas de reunião, registros de comunicação com parceiros, evidências dos resultados que gerei. Está tudo arquivado metodicamente com datas, contexto, e até gravações de algumas reuniões onde eles fizeram os comentários mais problemáticos.
E descobri uma coisa interessante revisando todo esse material. Tenho evidências de pelo menos 3 situações onde eles violaram regulamentações específicas de organizações sem fins lucrativos. Coisas que na época me pareceram apenas incompetência administrativa, mas que na verdade podem ter implicações legais sérias. Por exemplo, há um e-mail onde o diretor financeiro instruiu explicitamente a equipe a ser criativa nos relatórios para um financiador federal, porque os números reais não batiam com o que tinham prometido na proposta. Na época achei que era só pressão por resultados, mas agora percebo que pode configurar fraude federal. E tem mais, descobri que eles continuaram cobrando de pelo menos 2 financiadores por programas que já tinham sido cancelados, alegando que ainda estavam em fase de implementação meses depois de terem sido oficialmente encerrados. Não é só incompetência, é deliberadamente enganoso. O mais irônico é que enquanto me ameaçam por difamação, estão sentados numa montanha de comportamento potencialmente ilegal que eu poderia expor se quisesse realmente prejudicá-los. Mas nunca fiz isso porque, diferente deles, não tenho prazer em destruir instituições, mesmo instituições mal geridas. Só que agora, com essa tentativa patética de me intimidar legalmente, estão me forçando a considerar opções que nunca quis explorar. Se querem transformar isso numa guerra legal, vão descobrir que tenho muito mais munição do que imaginam. E sabe qual é a parte mais deliciosa dessa situação toda? A carta de intimidação foi enviada por um escritório de advocacia que se especializa em proteção de reputação corporativa. Ou seja, eles literalmente contrataram especialistas em encobertar escândalos. O que me diz que sabem exatamente quão problemática é a verdadeira história deles. Mas cometeram um erro fatal, subestimaram minha documentação e superestimaram minha disposição para ficar quieto. Pensar que depois de me demitir injustamente, destruir meu trabalho, tentar reescrever a história, e ainda por cima monetizar minha saída, eu ia ficar intimidado por uma carta de advogado. Estão prestes a descobrir que mexeram com a pessoa errada. A reviravolta mais absurda dessa história toda veio na semana passada. Estava no meio de uma consulta com meu advogado, organizando a resposta à ameaça legal deles, quando recebi uma ligação completamente inesperada. Era de um jornalista investigativo do principal jornal da região. Aparentemente alguém, e tenho uma suspeita muito boa de quem foi, vazou informações sobre a situação da organização para a imprensa. Não fui eu, posso garantir, porque tenho coisa muito melhor para fazer do que ficar correndo atrás de jornalista. Mas alguém com acesso interno decidiu que chegou a hora de toda essa sujeira vir à tona. O jornalista já tinha dados impressionantes. Sabia sobre o financiamento perdido, sobre as mentiras para os doadores, sobre a investigação das fundações. Mas o que me deixou realmente chocado foi descobrir que ele tinha informações que eu nem sabia que existiam. Por exemplo, descobri que não fui o primeiro especialista a ser demitido dessa forma. Nos últimos 5 anos, pelo menos outras 3 pessoas com expertise específica foram reestruturadas para fora da organização depois de levantar preocupações similares. Todas foram substituídas por pessoas menos qualificadas e mais dispostas a trabalhar em equipe, ou seja, ficar caladas. Mas essa informação palidece perto do que descobri sobre as finanças. Aparentemente, os problemas vão muito além do que eu imaginava. O jornalista teve acesso a documentos internos que mostram um padrão sistemático de má gestão financeira que remonta a pelo menos 3 anos. Não estamos falando de erros ocasionais, mas de uma operação quase fraudulenta. Por exemplo, descobri que eles têm pelo menos 5 consultores diferentes recebendo pagamentos mensais por serviços que ninguém consegue explicar exatamente quais são. Um deles é parente do diretor executivo. Outro é sócio numa empresa que presta outros serviços para a organização. É uma rede de conflitos de interesse que faria inveja a qualquer esquema de corrupção. E tem mais, eles criaram pelo menos 3 projetos fantasmas nos últimos 2 anos, projetos que existem apenas no papel, com orçamentos aprovados e relatórios de progresso submetidos regularmente, mas sem nenhuma atividade real. É literalmente dinheiro desaparecendo em buracos criados especificamente para isso. O jornalista me mostrou planilhas que documentam essas irregularidades. É revoltante ver como eles desperdiçaram recursos que poderiam ter feito diferença real na comunidade. Centenas de milhares de dólares que simplesmente evaporaram em custos administrativos e consultorias estratégicas que nunca produziram resultado algum. Mas sabe o que mais me revolta nessa descoberta toda? É perceber que enquanto eu estava lá, focado no meu trabalho, tentando gerar resultados reais para as comunidades que servíamos, essa galera estava operando um esquema paralelo de autoenriquecimento às minhas custas.
Porque agora entendo por que ficaram tão irritados com meus métodos não ortodoxos. Não era porque os métodos não funcionavam, obviamente funcionavam. Era porque meu sucesso criava expectativas que tornavam mais difícil justificar o fracasso sistemático deles em outras áreas. Enquanto eu estava gerando resultados mensuráveis com orçamentos ridiculamente pequenos, eles estavam gastando fortunas em consultorias que não entregavam nada. Meu trabalho eficiente destacava por contraste à ineficiência deles. Era muito mais conveniente me eliminar do que explicar por que precisavam de 20 consultores externos para fazer o que uma pessoa competente fazia sozinha. E agora entendo também por que tentaram me intimidar legalmente quando comecei a falar sobre minha experiência. Não era para proteger a reputação da organização, era para me impedir de descobrir exatamente essas irregularidades que o jornalista encontrou. Porque se eu tivesse começado a fazer perguntas mais específicas sobre as finanças, se tivesse procurado documentos mais detalhados, se tivesse conversado com as pessoas certas, teria descoberto que minha demissão foi apenas a ponta do iceberg de um esquema muito maior. O que me deixa absolutamente fora de mim é pensar em quantas pessoas foram prejudicadas por essa operação. Não só os voluntários e comunidades que perderam programas por incompetência, mas todos os beneficiários potenciais dos projetos que nunca existiram, dos serviços que nunca foram oferecidos, dos recursos que foram desviados para enriquecer um grupo de parasitas. E sabe qual foi a gota d'água que me fez perder completamente a paciência? Descobrir que eles usaram parte do financiamento que conseguiram baseado na minha experiência para pagar os advogados que me ameaçaram. Literalmente usaram dinheiro público destinado a programas comunitários para me intimidar legalmente. É uma inversão tão perversa da realidade que chega a ser impressionante. Transformaram a vítima em vilão e ainda usaram recursos da própria vítima para financiar o ataque. É genial na sua maldade. Mas cometeram um erro fatal. Subestimaram o quão bem documentada estava toda a operação deles. Porque aparentemente não sou a única pessoa que guardou e-mails, relatórios e evidências. Há pelo menos outras 3 pessoas, incluindo funcionários atuais, que estão fornecendo informações para a investigação jornalística. E agora sei por quê. Não é vingança, como eu inicialmente pensei. É desespero. Essas pessoas viram a organização sendo destruída de dentro para fora e perceberam que ficar calada só estava permitindo que a situação piorasse. O jornalista me disse que a matéria deve sair na próxima semana. Vai ser uma exposição completa da operação com documentos e entrevistas. E uma análise detalhada de como uma organização supostamente dedicada ao bem público se transformou numa máquina de lavar dinheiro disfarçada de causa social. E eu vou estar bem no centro da história, não como o funcionário problemático que eles tentaram pintar, mas como o especialista competente que foi eliminado porque seu sucesso expunha a incompetência e possível criminalidade dos gerentes. É irônico que tentar me calar tenha sido exatamente o que trouxe toda essa atenção para a situação. Se tivessem simplesmente me deixado em paz para seguir com minha vida, provavelmente nada disso teria vindo à tona. Agora vão ter que explicar tudo isso não só para mim, mas para o público, para os órgãos reguladores, e possivelmente para autoridades criminais. É isso que acontece quando incompetência se combina com arrogância. Eventualmente a realidade cobra o preço. O que aconteceu depois que a matéria saiu foi além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Em 48 horas, a história explodiu de uma forma que transformou minha vida pessoal num caos absoluto, e não necessariamente de forma positiva. Primeiro, meu telefone não parou de tocar. Jornalistas, advogados, outros funcionários de ONGs querendo compartilhar experiências similares, gente oferecendo trabalho, gente querendo processar a organização, gente querendo me processar por associação. Foi insano. Tive que desligar o celular e criar um e-mail temporário só para conseguir respirar. Mas o que realmente me deixou revoltado foi descobrir como algumas pessoas reagiram à exposição. Você imaginaria que quando evidências de má gestão financeira e possível fraude vêm à tona, a reação seria de indignação contra os responsáveis, certo? Errado. Uma parcela significativa da comunidade do terceiro setor local decidiu que o problema real foi a exposição ter acontecido. Recebi mensagens de pessoas me acusando de prejudicar toda a causa por ter permitido que a situação se tornasse pública. Como se eu fosse responsável por proteger a reputação de gente incompetente e potencialmente criminosa. É uma mentalidade doente. Essa ideia de que organizações sem fins lucrativos devem ser protegidas de escrutínio público simplesmente por alegarem trabalhar por causas nobres. Como se boas intenções, mesmo que questionáveis, justificassem qualquer nível de incompetência ou corrupção.
Tive uma discussão particularmente revoltante com alguém que me disse que eu deveria ter resolvido os problemas internamente ao invés de lavar roupa suja em público. Quando perguntei como exatamente eu deveria ter resolvido isso internamente, sendo que fui demitido por tentar fazer exatamente isso, a resposta foi que eu deveria ter encontrado um jeito de trabalhar dentro do sistema. Trabalhar dentro do sistema. O sistema que me demitiu por ser competente demais. O sistema que preferiu desperdiçar milhões de dólares do que admitir erros básicos de gestão. O sistema que tentou me intimidar legalmente quando comecei a falar sobre minha experiência. Mas sabe o que mais me revolta nessa reação? É perceber que essa mentalidade de proteger a família é exatamente o que permite que essas situações continuem acontecendo. Enquanto houver essa pressão para não criar problemas para organizações disfuncionais, elas vão continuar operando impunemente. E tem mais. Descobri que várias pessoas na área sabiam de problemas similares na organização há anos, mas nunca fizeram nada porque não era lugar delas se meter. Funcionários de outras ONGs que ouviram histórias preocupantes. Consultores que viram irregularidades mas ficaram quietos para manter contratos. Até membros do conselho de outras organizações que tinham suspeitas mas preferiram não fazer ondas. É um sistema de cumplicidade silenciosa que protege incompetentes e prejudica quem realmente tenta fazer diferença. E agora que tudo veio à tona, ao invés de olharem para esse sistema doente, querem culpar quem teve coragem de expor os problemas. Mas a parte mais revoltante dessa história toda foi descobrir, através do advogado que agora estou tendo que pagar, que a tentativa de me intimidar legalmente era ainda pior do que imaginei. Eles não apenas queriam me calar, queriam criar precedente para intimidar outras pessoas que pudessem ter informações comprometedoras. Aparentemente, há pelo menos 2 outras pessoas que foram demitidas em circunstâncias similares nos últimos anos e que também poderiam expor irregularidades. A carta de intimidação para mim era um teste. Se conseguissem me silenciar, usariam a mesma tática contra os outros. É uma operação sistemática de encobrimento. Não foram erros ocasionais de gestão, foram anos de má conduta deliberada protegida por intimidação legal e pressão social para manter a paz no setor. E agora que sei disso, estou ainda mais puto do que antes. Porque significa que não fui apenas vítima de incompetência, fui alvo deliberado de uma operação para proteger um esquema. Minha demissão não foi um erro de julgamento, foi uma ação calculada para eliminar alguém que representava uma ameaça à operação deles. Mas cometeram um erro fatal, escolheram a pessoa errada para intimidar. Porque agora não estou apenas defendendo minha própria reputação, estou ajudando a construir um caso que pode derrubar a operação inteira. O advogado me disse que as autoridades federais já estão investigando as irregularidades financeiras. Aparentemente, quando você aceita financiamento federal e mente sobre como está usando os recursos, isso chama a atenção de gente que tem poder real de fazer alguma coisa. E sabe o que mais? Descobri que não sou a única pessoa que eles tentaram intimidar legalmente. Há pelo menos outras 2 pessoas que receberam cartas similares nos últimos meses. Todas por difamação e todas por ter falado sobre experiências problemáticas na organização. Isso não é gestão de crise, é encobrimento sistemático. E agora que sabemos disso, todas essas pessoas estão coordenando uma resposta legal conjunta. Ao invés de nos silenciar individualmente, eles nos juntaram numa força unificada. É poético de certa forma. A arrogância que os levou a tentar me intimidar foi exatamente o que criou as condições para expor toda a operação. Se tivessem simplesmente deixado as coisas quietas, provavelmente nunca teria descoberto a extensão real do problema. Agora vão ter que responder não apenas por má gestão, mas por tentativa sistemática de encobrimento. E ao invés de lidarem comigo sozinho, um ex-funcionário revoltado, vão enfrentar uma investigação federal completa. Às vezes a incompetência se derrota sozinha. Só demora um pouco mais do que deveria. 6 meses depois, estar sentado na galeria do Tribunal Federal assistindo à leitura da sentença foi uma das experiências mais satisfatórias e, paradoxalmente, mais vazias da minha vida. Satisfatória porque finalmente estava vendo justiça sendo feita. Vazia porque nada do que aconteceu ali ia desfazer todo o dano que foi causado. O juiz foi implacável na sua avaliação. 17 acusações de fraude federal, apropriação indevida de fundos públicos, falsificação de documentos e obstrução da justiça. 3 pessoas condenadas à prisão, incluindo o diretor executivo que me demitiu. Multas que totalizaram mais de 2 milhões de dólares. A organização oficialmente dissolvida e seus bens leiloados para compensar os financiadores prejudicados. Mas sabe o que mais me impressionou durante todo o processo?
a completa falta de remorso dos envolvidos. Mesmo confrontados com evidências irrefutáveis, mesmo com suas próprias assinaturas em documentos fraudulentos, eles continuaram insistindo que eram vítimas de uma caça às bruxas orquestrada por funcionários descontentes e mídia sensacionalista. Até o final, meu ex-chefe manteve a narrativa de que eu era o verdadeiro problema. Durante seu depoimento, teve a audácia de sugerir que toda a investigação começou porque eu estava vingativo por ter sido legitimamente demitido por comportamento inadequado. Como se fosse possível que minha suposta vingança tivesse fabricado anos de documentos financeiros fraudulentos. A ironia suprema foi quando a defesa dele tentou usar meu manual sarcástico como evidência do meu caráter sabotador. O advogado leu trechos do documento em voz alta, tentando demonstrar que eu havia deliberadamente prejudicado a organização. O problema é que, lido no contexto da corte, com todas as evidências de incompetência já apresentadas, o documento soou exatamente como que era. Uma resposta completamente apropriada a uma solicitação absurda. O juiz até sorriu quando o advogado leu a parte sobre não insultar pessoas com termos pejorativos. E perguntou se a defesa realmente estava argumentando que instruções básicas de civilidade constituíam sabotagem. Foi constrangedor assistir, mas a vingança real não veio do sistema judicial. Veio de algo muito mais poético, competência sendo reconhecida e recompensada. Durante o processo, que durou quase um ano, minha história se espalhou pelo setor de forma que nunca imaginei. Não apenas localmente, mas nacionalmente. Recebi convites para palestrar sobre gestão de organizações sem fins lucrativos, sobre como identificar sinais de má administração, sobre a importância de proteger denunciantes. Mais importante, recebi ofertas de trabalho. Muitas ofertas. Organizações sérias com liderança competente, que entendiam o valor de ter alguém com experiência comprovada e disposição de falar a verdade mesmo quando é inconveniente. Acabei aceitando uma posição em uma fundação nacional, trabalhando exatamente na área que sempre foi minha especialidade, mas agora com recursos adequados, equipe competente e liderança que realmente quer ver resultados. É irônico que ter sido demitido por métodos não ortodoxos tenha me levado para um lugar onde esses métodos são não apenas aceitos, mas ativamente encorajados. O salário é 3 vezes maior do que recebia na organização anterior. Tenho orçamento suficiente para implementar projetos que sempre sonhei, mas nunca tive recursos para executar. E mais importante, trabalho com pessoas que sabem a diferença entre inovação e incompetência. Em 2 anos na nova posição, conseguimos resultados que tornam meu trabalho anterior parecer pequeno. Estabelecemos parcerias com mais de 50 organizações comunitárias. Criamos programas que servem diretamente mais de 10.000 pessoas. Desenvolvemos metodologias que estão sendo replicadas em outros estados. E sabe qual é a diferença fundamental? Liderança competente. Pessoas que sabem que contratar especialistas significa ouvir especialistas. Que entendem que métodos não convencionais podem ser necessários para problemas complexos, que preferem resultados reais a relatórios bonitos. Mas a vingança mais doce veio de uma fonte completamente inesperada: as pessoas que foram prejudicadas pela incompetência da organização anterior. Lembra dos voluntários que recrutei e que saíram em protesto quando tudo desmoronou? Muitos deles me procuraram quando souberam da minha nova posição. Não para trabalhar comigo, a maioria havia encontrado outros caminhos, mas para agradecer. Para dizer que ver justiça ser feita os ajudou a recuperar a fé de que vale a pena se envolver com causas sociais. Alguns dos grupos comunitários que perderam apoio quando a organização implodiu agora têm parcerias diretas com a fundação onde trabalho. Estamos fornecendo não apenas o suporte que perderam, mas recursos muito maiores e mais estáveis do que jamais tiveram antes. É uma correção histórica que vai muito além de qualquer satisfação pessoal. As mesmas pessoas que foram prejudicadas pela incompetência daqueles gestores agora estão se beneficiando diretamente do meu sucesso profissional. É como se o universo tivesse decidido que a melhor vingança era simplesmente fazer as coisas do jeito certo. E tem mais: a exposição do caso criou mudanças sistemáticas no setor. Várias fundações importantes implementaram novos protocolos de supervisão baseados diretamente no que foi descoberto na investigação. Há agora mecanismos de proteção para denunciantes que não existiam antes. Organizações são obrigadas a fornecer documentação muito mais detalhada sobre como usam recursos. Meu ex-chefe, inadvertidamente, criou um legado. Tornou muito mais difícil para futuros incompetentes operarem impunemente no setor. Cada vez que uma organização agora tem que justificar gastos excessivos com consultoria,
cada vez que um denunciante é protegido ao invés de intimidado. É uma pequena vitória contra a mentalidade que quase destruiu minha carreira. Mas sabe qual foi o momento de maior satisfação em toda essa saga? Foi quando recebi um telefonema, 3 anos após toda a confusão, de alguém da antiga organização. Não de um dos condenados, esses obviamente nunca mais me procuraram. Mas de um funcionário júnior que havia ficado calado durante toda a crise. Ele me ligou para agradecer, para dizer que assistir alguém ter coragem de enfrentar o sistema corrompido o inspirou a ser mais corajoso na própria carreira, que agora quando vê problemas em organizações onde trabalha, fala ao invés de ficar quieto, que entendeu que proteger incompetentes em nome da estabilidade só perpetua o dano. Essa foi a vingança que realmente importou. Não ver pessoas ruins sendo punidas, mas ver pessoas boas sendo inspiradas a ser ainda melhores. Hoje, quando conto essa história para colegas mais jovens, sempre termino com a mesma observação: a competência é a sua própria vingança. Não porque eventualmente você vai vencer, mas porque enquanto incompetentes ficam presos nos próprios fracassos, pessoas competentes continuam crescendo, aprendendo e fazendo diferença real no mundo. Meu ex-chefe está numa prisão federal. Eu estou liderando a maior iniciativa de engajamento comunitário do país. Não precisei destruí-lo, ele se destruiu sozinho. Só precisei continuar sendo bom no que faço. E essa, no final das contas, é a única vingança que vale a pena buscar. Ser tão indispensavelmente competente que a própria existência é uma refutação de tudo que tentaram fazer com você. O resto é só consequência.